Olá! O Brasil é um país apaixonado pelo futebol. Em 2014, vamos sediar a maior competição desse esporte, a Copa do Mundo. Para isso, foi criada uma lei que dita as regras do evento e valem também para a Copa das Confederações. Mas o que prevê essa lei? Como fica a legislação que já existe no país? Há choque entre elas? Para falar sobre o assunto, o fórum de hoje recebe a coordenadora do Grupo Executivo da Advocacia Geral da União de Acompanhamento da Copa 2014, Luciana Hoff, e o procurador da Justiça Desportiva do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, o STJD, Fernando Silva Júnior. Antes de iniciar a entrevista, vamos acompanhar uma reportagem. Um país apaixonado pelo futebol. Torcedores acompanham seus times, lotam estádios. Para que os jogos sejam uma festa e a violência não estrague a comemoração, foi criado em 2003 o Estatuto do Torcedor. O objetivo é garantir a segurança dos fãs do esporte. Em 2014, o Brasil será a sede da Copa do Mundo. E as regras dos jogos estão previstas em uma lei criada especificamente para o evento e para a Copa das Confederações, que acontece em 2013. A lei trata de pontos como a venda de bebidas dentro dos estádios, regras para a entrada de turistas e trabalhadores envolvidos nos jogos e todas as responsabilidades e compromissos assumidos pelo Brasil para a realização do Mundial. A lei é temporária e vale apenas para o período da Copa do Mundo e das Confederações. Bom, para a gente começar, a Lei Geral da Copa é uma lei federal? Como é que fica em relação às leis estaduais que regem os esportes nos estados? O Brasil, quando se candidatou para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014, ele se submeteu a um protocolo, a condições perante a organizador do evento, que é a Federação Internacional de Futebol, que é a FIFA. A Lei Geral da Copa nada mais é, assim como outros do arcabouço jurídico, a adequação desses compromissos que foram firmados pela União, assim como também os estados firmaram compromissos e terão que adequar sua legislação estadual àqueles compromissos que foram firmados. Agora, doutora Luciana, como é que fica uma questão polêmica, que eu já vou entrar logo nela, é a questão da venda de bebidas nos estádios. Isso ainda não está pacificado, né? Existe a lei do torcedor no Brasil que suspende totalmente a venda nos estádios, mas a lei geral prevê, de alguma maneira, a possibilidade dessa venda e a FIFA defende isso também. Como que está essa situação nessa negociação junto ao governo? Na Lei Geral da Copa foi suspenso o artigo do Estatuto do Torcedor que trata justamente dessa questão da venda de bebidas alcoólicas. Mas, por outro lado, há também legislação estadual que disciplina. Então, o que acontece? Essa lei, essa é a minha opinião, a lei federal, ela não se sobrepõe à legislação estadual. Então, na verdade, precisa haver compatibilização dessas normas. Se há uma lei estadual vigente, que não foi contestada, ela em princípio, deve ser aplicada. É algo que ainda vai ser negociado até a chegada da Copa, não é isso? Perfeitamente. Agora, doutor, em relação à vigência dessa Lei Geral da Copa, ela tem tempo final para a vigência dela ou ela pode continuar valendo depois da Copa do Mundo de 2014? Não, no próprio texto dela foi estabelecido data de início e data de término, de acordo com determinadas situações, mas é expresso lá, especificamente para esse evento Copa do Mundo. Bom, a senhora já falou que alguns artigos da Lei do Torcedor foram suspensos. Quais artigos foram suspensos e que modificam muito o dia a dia, a rotina hoje do esporte brasileiro? Na verdade, há uma suspensão em relação a essa questão da venda da bebida alcoólica, a questão da forma de venda dos ingressos. A questão da meia entrada. A questão da meia entrada, ela foi disciplinada integralmente na Lei Geral da Copa, porque o que acontece? A FIFA é responsável pela venda dos ingressos e não o clube ou o estádio ali que está sediando. Então, nesse sentido, seria completamente incompatível o que disciplina o Estatuto do Torcedor, né, sobre a forma de venda desses ingressos, com esse evento. Então, a Lei Geral da Copa, ela disciplinou integralmente como se dá a venda desses ingressos. A meia entrada. A meia entrada permanece para os idosos e para os estudantes, e também há a previsão de meia entrada para as pessoas que são participantes de programas federais como Bolsa Família. Uhum.
E quando a gente fala da incompatibilidade da Lei Geral da Copa com algumas leis estaduais, quem vai negociar isso? Qual o processo dessa negociação? É a FIFA diretamente com cada estado que tem a sua sede da Copa do Mundo ou é o governo brasileiro que vai intermediar? Como que pode ser feito isso legalmente? Aquilo que eu te falei outrora, tanto a União Federal quanto os estados firmaram compromissos com a entidade organizadora do evento. A colega dizia agora há pouco dos clubes e das federações que promovem, a exemplo dos campeonatos estaduais, do campeonato nacional, que são respectivamente organizados pelas federações estaduais e pela Confederação Brasileira de Futebol, a Copa do Mundo é organizada pela FIFA. Quando a FIFA se comprometeu a trazer este evento para o Brasil, tanto a União Federal quanto os estados e municípios que vão estar sediando, também firmaram compromissos e protocolos. Então, o senhor acha que não há um ponto ainda a ser resolvido? Não há, só que esses pontos, e é isso que é importante deixar claro, serão resolvidos por cada município onde houver legislação municipal, assim como também por estados onde houver legislação estadual. Cada um no âmbito da sua competência. Da sua competência. Isso diretamente com a FIFA? Não, isso diretamente com a sua casa legislativa correspondente. Entendi. Vou te dar um exemplo. Aqui em Brasília, por exemplo, não existe lei distrital proibindo venda de bebida alcoólica. O que existe, pura e simplesmente, é um termo de ajustamento de conduta firmado entre a Federação Brasiliense de Futebol e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Neste caso em específico, esse termo de ajustamento de conduta, ele não alcança a Federação Internacional de Futebol. Então não há nenhum óbvio. Agora, digamos que houvesse uma lei distrital. Em havendo uma lei distrital, seria atribuição e compromisso firmado pelo governo do Distrito Federal de encaminhar à Câmara Legislativa um projeto para que pudesse ou momentaneamente suspender ou revogar em definitivo. Agora, é importante deixar claro que a venda de bebida alcoólica não é o cerne da questão. O cerne da questão é por que chegou-se à conclusão de que não se deveria vender bebida alcoólica no estádio. Nesse momento, eu acho que é importante nós discutirmos isso. Quem não gosta de assistir um futebol tomando uma cervejinha? Possível, né? Todos nós, inclusive eu, gostamos. A questão é que a falta de segurança nos estádios levou ao Estatuto do Torcedor sugerir a proibição. Por que sugerir? Porque, como a doutora bem disse, a Constituição Federal ela estabelece competências legislativas, tanto a nível federal quanto a nível estadual. A comercialização de bebida alcoólica não é de competência federal. Então, a rigor, a alta aplicação do próprio Estatuto do Torcedor tem sido discutido nos meios esportivos, jurídicos, a esse respeito. Agora, o importante deixar claro é que eu não acredito que haverá tumultos de grande monta, como aconteceu no passado recente, infelizmente, principalmente no futebol, num evento como o da FIFA. Agora, o mais importante é que isso nos sirva de lição para a questão, sobretudo, de policiamento nos estádios, para se evitar esses tumultos. Existem os patrocinadores das bebidas que têm muito interesse em ter as suas marcas e as suas bebidas consumidas durante os Jogos da Copa do Mundo. Então, existe também uma pressão de patrocínio em relação à FIFA, doutor? Sim, mas não existe nenhuma legislação aqui no Brasil que proíba a veiculação de marca de bebida alcoólica nos estádios. Sim, mas para essas empresas é muito interessante que esses consumidores, dentro dos estádios, durante o período de 2 horas que eles fiquem lá dentro, também consumam, também sobretudo lucro. Os consumidores. Não é? Sim, então, existe também dúvida. um outro lado, não só do consumidor, do torcedor, mas também tem uma intenção também econômica e de marketing por trás de toda essa polêmica. Né? O responsável pelo evento Copa do Mundo é a Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Obviamente que toda a exploração comercial desse evento é dela, então ela se preocupa com eventuais obstáculos que as legislações municipais ou estaduais venham a travar isso. Mas isso tem sido negociado, houve muita discussão por ocasião da Lei Geral da Copa, mas isso já está até bem elidido, acredito que não haverá nenhum problema não. Até porque eu tenho certeza que a pessoa que pagará o ingresso, que não será barato, ela vai querer ter dentro do estádio de futebol todo o conforto. Bom, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco voltamos a conversar sobre a Lei Geral da Copa. Não saia daí. Estamos de volta ao Fórum e o tema de hoje é a Lei Geral da Copa. No bloco anterior, nós estávamos falando da proibição ou não de venda de bebidas nos estádios que está previsto
essa questão na Lei Geral da Copa. E a questão da segurança dos estádios? Porque se a proibição da bebida é justamente para evitar tumultos. E como é que fica a segurança? A segurança está prevista na Lei Geral? Ela tem uma previsão genérica em relação à questão da segurança privada nos estádios, que não é o nosso usual hoje no Brasil. Mas além da Lei Geral da Copa, o GCopa 2014, que é responsável pela organização do evento como um todo, preparou todo um plano de segurança para esse evento, né? Inclusive vai ser incluído agora na matriz de responsabilidades toda essa preparação de segurança para a Copa do Mundo de 2014. Mas é importante ressaltar que mesmo com a liberação da bebida, nas Copas anteriores nós não tivemos, que eu saiba, incidentes de segurança, né? Então eu imagino que aqui no Brasil, mesmo com a liberação da bebida alcoólica, nós não devemos ter qualquer tipo de problema em relação a isso. Bom, para deixar claro, a segurança privada dentro dos estádios, não é isso? Perfeitamente. E é a cargo da FIFA. Sim. E aí a segurança externa vai ser pelas polícias municipais e estaduais? Exatamente, e federal também. Então, na verdade, é uma mega operação de segurança, né? Por parte do Ministério da Justiça, Polícia Federal, Ministério da Defesa, no âmbito da sua competência. Toda uma operação de segurança não só nos estádios, mas também uma preparação geral nos aeroportos, nas fronteiras. Há um planejamento bem grande, bem intenso em relação a essa questão da segurança. Ao contrário do que algumas pessoas disseram quando do encaminhamento do projeto de lei, o Brasil não vai abrir mão da sua soberania, não. Segurança pública continua sendo atribuição do Estado e, como tal, ele não poderá deixar de fazer. Oxalá essa mesma segurança pública que vai ser dispensada durante a Copa do Mundo seja também dispensada durante os campeonatos estaduais, os campeonatos nacionais, para que nossas famílias e todos nós possamos ir ao estádio sempre com mais segurança. Agora, em relação à venda de ingressos aos deficientes, eu sei que existe uma preparação muito grande, a preocupação muito grande dos organizadores do evento em preparar os ambientes para qualquer um que precise de uma atenção especial, seja de locomoção, visual, auditiva. Existe uma preocupação muito grande em adaptar todo o espaço por onde a Copa do Mundo vai passar. Dentro dos estádios, vai estar, a lei assegura o acesso e o acompanhamento dos jogos a esses deficientes? Sim. Além da Lei Geral da Copa, é importante ressaltar que todas as arenas elas já foram construídas com a previsão de atendimento para as pessoas com deficiência, né? Isso é uma política pública irreversível, né? Na verdade, há uma ação governamental no sentido da inclusão dessas pessoas em todos os ambientes, inclusive nos estádios de futebol. Na Lei Geral da Copa, a previsão da venda de pelo menos 1% dos ingressos para pessoas com deficiência e assegurada também um ingresso para o acompanhante, né? Então, há sim todo esse cuidado, né, de proteção das pessoas com deficiência, não só na Lei Geral da Copa, mas anteriormente já na construção dessas arenas. E como fica a questão do direito do consumidor? Vai se criar um comércio muito grande em relação à venda desses ingressos? Um comércio que eu digo vai ser regulado pela FIFA, a venda vai ser direta, mas vão ter preços diferenciados. E, em caso de não conformidade com o que o consumidor comprou e o que ele recebeu da sua cadeira específica, do que ele escolheu, como que o consumidor vai poder recorrer? Vai ser nos caminhos normais do PROCON? Como que vai ficar esse direito do consumidor em relação aos jogos? Na verdade, o próprio Estatuto do Torcedor, com a última alteração que já havia sido feita há uns 2 anos atrás, ele já estabeleceu a criação de juizados especiais dentro dos próprios estádios. Juizados esses que terão a competência definida pela Lei de Organização Judiciária de cada estado, no caso, pelo seu respectivo Tribunal de Justiça, assim como também aqueles tipos penais que foram criados momentaneamente pela Lei Geral da Copa, são todos públicos condicionados à representação da FIFA, serão submetidos a um juiz togado. Obviamente que o padrão da FIFA em eventos como da Copa do Mundo não se tem notícia de problemas dessa natureza. Agora, se houver, bastará a pessoa se encaminhar até o juizado especial e lá mesmo, dentro da tramitação de que a legislação
já pré-existente no país, vai ser submetido à tramitação normal. E em relação à penalidade de torcedores, muda alguma coisa em relação às penalidades? Vai ter alguma mudança? Ou continua Não, na verdade, vigorando? os tipos que foram criados, eles foram criados já com as suas penas, né, previstas na própria legislação, que eu não vou saber de cor te responder agora. Mas é muito interessante, principalmente, essa questão da veiculação de marca e, sobretudo, os produtos que são veiculados pela própria FIFA. Relembro, o evento é da FIFA. Ela quem tem o direito, detém todos os direitos comerciais de exploração, de marca, de tudo. Então, você não vai poder veicular a sua marca ao evento FIFA ou até, quiçá, falsificar esses produtos que serão comercializados pela FIFA e pelos seus agentes autorizados. Aliás, que é uma prática muito grande, um comércio de souvenirs, de camisetas, bonés e tudo mais. E o Brasil está preparado para coibir esse tipo de prática, dessa pirataria? A justiça brasileira e os órgãos brasileiros de repressão podem atuar nesse caso? Deverão. Na pirataria? Deverão, até porque a Lei Geral da Copa garantiu isso para a FIFA. A gente sabe que a cultura brasileira, infelizmente, o churrasquinho, né, aquilo que muitas vezes não é submetido nem à vigilância sanitária, na Copa do Mundo não vai poder acontecer, não. Na verdade, a União, os estados e os municípios, eles vão montar operações para que as marcas da FIFA sejam protegidas. Por que isso? A FIFA organiza esse evento, ele tem um custo significativo, né? E esse custo é bancado como? Através dos seus patrocinadores. Então, o que um patrocinador não quer? Ele não quer que o seu concorrente se aproveite daquele momento ali que é mundialmente assistido, né? Então, o que acontece? A FIFA ela precisa proteger os seus patrocinadores. E na proteção desses patrocinadores, a União, os estados e os municípios vão ter que, dentro do âmbito das suas competências, trabalhar para que isso aconteça, né? A proteção às marcas da FIFA e seus patrocinadores. Em relação aos vistos emitidos pelo Brasil, muda alguma coisa? Serão estabelecidos feriados em dias de jogos? Como que está sendo negociado isso e conduzida essa questão? Houve uma maior maleabilidade na obtenção de visto e acesso. O Brasil não é um país comumente criador de grandes obstáculos. Ainda que tenha sido criado várias facilidades, vamos dizer assim, ainda assim existem algumas ressalvas na questão da Lei de Segurança Nacional, que algumas pessoas eventualmente não poderão ter acesso. Mesmo com ingresso. Mesmo com ingresso. São aqueles casos de terroristas reconhecidamente que poderão colocar em risco a segurança nacional. A lei é bem específica e não foi revogada nesse particular. A regra geral, então, quem tiver ingresso vai ter uma flexibilização dos procedimentos, mas mesmo com ingresso, uma pessoa que se enquadraria nessas exceções não poderia ingressar no país. Poderá. O Brasil é um país que a gente se orgulha muito de ser um país pacífico, que todas as crianças se misturam, raças, e, na sua grande maioria com muita tranquilidade. Mas num evento internacional desse, no dia de hoje, ninguém deixa de se preocupar com o terrorismo. A Lei Geral da Copa fala alguma coisa especificamente sobre essa segurança e prevenção ao terrorismo? Não fala em terrorismo propriamente dito, mas a União é responsável, sim, pela segurança de uma forma geral, e a União ela pode ser responsabilizada por eventuais falhas na questão, na questão de segurança. Então, o terrorismo ele não é abordado com esse nome, né, na Lei Geral da Copa, mas sim é uma preocupação com a questão da segurança, e por isso todas essas operações que serão montadas. Inclusive essa questão do visto, essa análise especial em relação ao visto. Exatamente. E você também que tocou na questão dos feriados, a Lei Geral da Copa também trata disso. Então, na verdade, poderão ser decretados feriados nos dias de jogos, né, para facilitar a questão da mobilidade urbana. Que é um grande desafio de todas as capitais hoje no Brasil, é assegurar a mobilidade urbana de qualidade, né? Perfeitamente. Agora, é feriado ou ponto facultativo?
Existe alguma definição clara na lei ou vai ficar a cargo de cada estado, cada município? A lei coloca a possibilidade. A possibilidade. Agora, cada estado e cada município... O estado não, mas... O município, né? No Distrito Federal, tudo bem que nós abarcamos a dupla competência, tanto municipal quanto estadual. Mas, principalmente nos outros estados, onde a municipalidade é que vai estar recebendo, aí vai ter que ser regulamentado cada caso de acordo com a conveniência e oportunidade, que vai ser discutido provavelmente ou pelo prefeito ou mesmo pela sua Câmara de Vereadores. Agora, antes da gente terminar, eu queria uma avaliação na área de cada um. Se o Brasil está preparado para... Teoria e da prática tem uma distância muito grande, mas se o Brasil está preparado para atender às expectativas da FIFA, dos torcedores internacionais e dos próprios brasileiros nessas áreas de questão de segurança, de atendimento ao consumidor, até mesmo do acesso aos estádios. Doutor, você acha que o Brasil está preparado, então, para atender essas questões? Eu acho que o Brasil está se preparando. A gente tem percebido um esforço muito grande por parte dos órgãos do governo, acho isso extremamente louvável. A própria população tem se mobilizado. É um evento que traz reflexos na vida da população por décadas. É o legado, né? É o legado, de falar, o legado. Exatamente, a expertise. Do que pertine especificamente ao direito esportivo, nós teremos a oportunidade de ter acesso a materiais de segurança, né, a questão até própria legislativa que está sendo construída, quer dizer, é um legado, inclusive, para outros mega eventos que eventualmente podem vir para o Brasil, a exemplo de que 2 anos depois nós teremos os Jogos Olímpicos aqui no Brasil também. Obviamente que muito ainda há a ser feito, não está tudo resolvido, não. Você falou agora há pouco sobre a questão da mobilidade urbana. É algo que, se vier a ser efetivamente aplicado para cidades, aqui em Brasília mesmo, que a gente passa por um caos diuturno, né, para ir e vir, tenho certeza que, se nós conseguirmos fazer com que isso se torne realidade para a Copa do Mundo, teremos proveito aí a anos e décadas a posteriori. Doutora Luciana, em relação às instituições públicas envolvidas na organização da Copa, estão preparadas, estão conseguindo caminhar na velocidade necessária para a organização do evento? O legado vai ficar não só nessa questão das obras, mobilidade, mas em oportunidades que são oferecidas nas mais diversas áreas. A questão do turismo, que nós não falamos aqui, mas é uma das grandes oportunidades de mostrar o nosso país para o exterior, né? para o turista estrangeiro que vem para o Brasil, né? para esses eventos. Então, eu acho que o Brasil vai fazer bonito, sim. Infelizmente, nem tudo que estava previsto inicialmente vai se realizar. As obras de mobilidade urbana, muitas estão atrasadas. Mas, com certeza, o saldo será positivo. E eu, como torcedor, espero que a gente faça bonito e receba todo mundo muito bem no nosso país. Dentro e fora de campo. Exatamente. E o programa termina aqui. Eu quero agradecer a participação da coordenadora do Grupo Executivo da Advocacia Geral da União de Acompanhamento da Copa 2014, Luciana Hoff, e o procurador da Justiça Desportiva do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, STJD, Dr. Fernando Silva Júnior. E você pode rever esse programa na página da TV. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. O e-mail é o forum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum. Até lá!